Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar aqui nossa aula, falando aqui no capítulo 4, sobre a nossa localização no universo. Vocês sabem que há cerca de 14 bilhões de anos atrás, nós tivemos uma grande explosão no universo denominada Big Bang, que espalhou poeira cósmica no universo, que essa poeira cósmica, por sua vez, quando eu falo poeira cósmica, eu estou me referindo não a essa poeira que a gente tira em cima dos móveis da gente na nossa casa, Essa poeira cósmica eu me refiro a nível de universo. Cada grãozinho de uma poeira cósmica dessa está relacionado justamente a um planeta, do nosso universo, que são milhares de planetas. E o universo ele está em constante crescimento, Ele não é estático, ele vem crescendo ao longo do tempo. Grandes explosões vêm surgindo também no universo, dando origem a novas galáxias, a novos sistemas solares. Então nós temos centenas de sistemas solares no nosso universo, que são até milhares, vários planetas, e eu costumo dizer que também existe vida extraterrestre também em outros planetas, porque já que existem centenas de sistemas solares, por que não vai existir também planetas que estão em uma órbita parecida ou igual à nossa, em relação ao seu sistema solar? Não é o que vai gerar uma CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que dá condições à existência de vida nesse planeta. Então, a Terra é um dos bilhares de astros que constitui um imenso universo localizada na periferia de uma das incontáveis galáxias. O nosso planeta se movimenta ao redor do Sol, que recebe a luz e calor durante todos os dias, junto com os outros planetas que formam o sistema solar. Então, nosso Sol é aquele astro que fornece luz e calor ao nosso planeta. Nossa galáxia é a Via Láctea, cujo nome dado pelos gregos, na antiguidade significa caminho de leite, há uma alusão à sua coloração e o seu formato quando avista o universo. Então, quando os gregos avistavam o universo, eles viam um caminho, como se fosse gotas de leite, e aí deram o nome de Via Láctea. A ordem dos planetas, do mais próximo para o mais distante do Sol, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ao qual os 4 primeiros são considerados planetas rochosos, ou seja, compostos por rochas, grande parte por rochas, e os 4 últimos eram compostos por gases, mas não quer dizer que são só de gases, não, Existem algumas partículas de rocha, gelo, sobre esses planetas, Então tem os 4 primeiros planetas gasosos, os 4 últimos planetas rochosos. Até pouco tempo atrás, essa lista era composta também por Plutão, situado após Netuno. Contudo, em 2006, uma convenção estabeleceu que esse corpo, na verdade, enquadra-se em uma categoria de planetas anões, em decorrência da descoberta de diversos corpos celestes com dimensões iguais ou maiores à de Plutão. Além destes, Ceres e Íris também são planetas anões que foram descobertas após esse período, E aí Plutão foi rebaixado a um planeta anão. O Sol é uma estrela que fornece luz e calor a esses planetas, bem como a outros corpos celestes que gravitam em torno dele. As estrelas, por emitirem luz própria, são chamadas de astros luminosos. Então, todo o astro que produz luz próprias é considerado um astro luminoso, E aqueles que não produzem luz própria são chamados de astros iluminados. Como os corpos celestes que não possuem luz próprias apresentam que refletem luz do Sol, que gravitam, são chamados astros iluminados, tais quais os satélites naturais de alguns planetas, como é o caso da Lua. A Lua é um satélite natural da Terra, que é um astro iluminado. Ele
reflete a luz do Sol para a Terra, não é? Fazendo com que a Terra seja iluminada durante a noite, ok? Dentro da Via Láctea temos dentro da Via Láctea, a Terra é o terceiro planeta em a proximidade do Sol, e é justamente essa posição que dá ao globo terrestre condições dentre os planetas conhecidos atualmente a existência de diferentes formas de vida. Apesar disso, pode ser precipitado afirmar que só existe vida no nosso planeta. Como eu falei, em outros sistemas solares por aí afora, possa haver um planeta, né, que esteja em uma distância muito parecida com que a Terra tem, né, que consequentemente possa vir a existir vida nesse planeta também, não é? E aí, consequentemente, não somos capazes de dizer que só a Terra tem condições de haver vida, né? Apesar disso, pode ser precipitado afirmar que a Terra é um planeta que tenha vida, né? O mais coerente seria afirmar que as formas de vida que conhecemos atualmente existem apenas aqui na Terra, levando em consideração duas evidências. Em primeiro lugar, a Terra, além de Marte, Vênus e Mercúrio, pertence ao grupo dos chamados planetas telúricos, ou seja, constituídos por rochas, solos e minerais. E em segundo lugar, a relação Sol-Terra proporciona a existência da água em estado líquido, temperaturas ideais, além do oxigênio e outros gases que favorecem a forma de vida que conhecemos. Como eu falei, a gente tem uma CNTP que favorece a existência de vida na Terra. O que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão. E aí, isso é justamente por conta da nossa posição em relação ao Sol, da nossa órbita em relação ao Sol. A gente tem a órbita, é o caminho que a Terra faz em relação ao Sol, que também é chamado de elipse, né? Não confunda elipse com eclipse, é diferente. Eclipse é um fenômeno que ocorre em relação ao Sol e à Lua. Elipse é o trajeto que a Terra faz em torno do Sol, porque ela é de forma elíptica, ou seja, ela não é totalmente redonda. Existem momentos em que a Terra está mais próxima do Sol e existe momentos que a Terra está mais distante do Sol nesse trajeto elíptico, né? Nessa elipse. E aí, no momento que a Terra está mais próximo do Sol, é o momento chamado de periélio, né? Periélio, momento que a Terra encontra-se mais próximo do Sol em sua elipse. E no momento que está mais longe do Sol é chamado de afélio. Então, o momento que a Terra está mais distante do Sol é chamado de afélio em sua elipse. Então, se você esquecer, é bom você analisar o prefixo da palavra. Afélio, o prefixo A quer dizer negação. Hélio é Sol, porque o Sol é construído basicamente por hélio. E aí, af, negação, ou seja, distante do Sol. Então, o momento de afélio, no momento que a Terra está distante do Sol em sua elipse. Periélio, prefixo peri, vem de periferia, né? O próximo, hélio, Sol. Então, periélio, momento que a Terra está mais distante do Sol em sua elipse, não é? Então, eu tenho esses dois momentos, periélio e afélio. Junto com os planetas do sistema solar, uma infinidade de outros astros participam dessa variedade e a dança celestial, né? São os cometas, meteoros e meteoritos e satélites naturais, como a Lua, chamada de corpos celestes, que giram em torno do nosso planeta por ação da gravidade, né? Então, por exemplo, a gente aqui na Terra, nós só conseguimos observar um único lado da Lua. Jamais em toda a história da Terra, em toda a história do universo, se conseguiu observar daqui da Terra o outro lado da Lua. Por quê? Porque a Lua faz um movimento chamado de movimento de revolução, que a gente vai ver posteriormente nos movimentos da Lua. O movimento de revolução da Lua é aquele que a Lua faz e acompanha todos os movimentos da Terra,
fazendo com que ela só tinha uma única face virada para a Terra. Tem até no filme dos Transformers, né? Transformers, o lado oculto da Lua, né? É um lado que a gente nunca conseguiu observar daqui da Terra, né? É o chamado lado oculto da Lua. Quem sabe que desse outro lado oculto da Lua não existe a vida, né? Quem sabe, mas acredito que não, né? Porque não recebe luz solar e aí, consequentemente, não há condições de ter vida na Lua, deste lado da Lua, que é escuro, como se fosse o caso da Terra. Por exemplo, se a Terra ela só recebesse Sol apenas de um lado, a gente não tivesse esse movimento de rotação, né? Que promove a alternância dos dias e das noites, o lado que recebe o Sol da Lua seria o único lado da Terra que teria vida, né, por conta da formação vegetal, que onde os vegetais necessitam de luz e calor para sobreviver. E aí, consequentemente, seria o único lado da Terra que teria vida. Mas graças ao movimento de rotação, nós temos essa alternância dos dias e das noites, e aí a gente tem vida em toda a superfície terrestre. Vamos começar a falar aqui do Big Bang, o surgimento do universo, né, que ocorreu há cerca de 14 bilhões de anos atrás. Existem várias teorias científicas sobre o surgimento do universo, que a mais aceita é a do Big Bang, a grande explosão, ideia proposta pelos estudiosos no início do século XX, entre eles o padre italiano Georges Lamartine, considerado o pai da teoria, e o físico russo George Gamow, e o astrônomo americano Edwin Hubble, que inclusive fizeram até um telescópio, né, em homenagem a ele, que é o telescópio Hubble, que foi homenageado em seu nome, um importante telescópio aí, citado aqui. Segundo essa teoria, toda a matéria existente há bilhões de anos atrás estava concentrada em um único ponto do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tamanha concentração provocou uma explosão, liberando uma matéria, dando início à explosão no universo. Apesar do nome, a teoria não houve um barulho no momento da explosão, pois não havia ar, e o ar não se propaga no vácuo, né? Para os cientistas adeptos desse modelo, o universo continua em expansão, né? Então, como eu falei no início, o universo continua crescendo com o passar do tempo, né? Ele não é estático. Grandes explosões continuam havendo, grandes Big Bangs continuam havendo no universo, né? E aí, consequentemente, vão surgindo novas galáxias, né? E vão crescendo. Cláudio Ptolomeu foi um dos maiores cientistas gregos e viveu entre os anos 90 d.C. e 168 d.C. em uma cidade chamada Alexandria, no Egito. Destacou-se pelo seu trabalho na área da geografia, da astronomia e da astrologia e da matemática. Também foi considerado um dos pais da geografia, né? E durante a história tiveram várias teorias em relação a quem era realmente o centro do universo, se era o Sol o centro do universo, se era a Terra o centro do universo, se era até mesmo Deus o centro do universo. Os primeiros estudiosos sobre o sistema solar foram os gregos antigos, os primeiros que desenvolveram um modelo que produziu o movimento dos astros. O modelo geocêntrico, não é? Ficou conhecido o formato final da teoria proposta por Cláudio Ptolomeu, não é? O modelo geocêntrico, ele dizia que a Terra seria o centro do universo, geoterra, centro do universo. Considerava a teoria que a Terra localizasse no centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. Isso criado por Ptolomeu. O modelo geocêntrico foi adotado pela Igreja Católica, que dominava boa parte da produção do conhecimento da época e permaneceu até o século XVI como principal compreensão acerca do universo. Porém, antes dessa teoria de Ptolomeu, né, teoria geocêntrica, a própria Igreja Católica também tinha sua teoria, a chamada teoria teocêntrica, onde Deus, não é, Teo, era considerado o centro do universo e todos os astros giravam em torno dele, né? Era a teoria da Universidade Católica. E a partir de Ptolomeu,
a teoria da Universidade Católica, não, a teoria da Igreja Católica, né? Aí, a partir de Ptolomeu, não é? As condições, né, sobre essa teoria começou a ser mudada, e aí passaram a dizer que o centro do universo seria a Terra. E aí veio um outro cientista considerado Nicolau Copérnico e também auxiliado por Galileu Galilei, desenvolveu-se uma nova teoria, né? Entretanto, a partir dos estudos de astrônomo Nicolau Copérnico, o modelo geocêntrico começou a ser contestado, perdendo sua força em tempos com a observação de Galileu Galilei utilizando instrumentos recém-inventados, a luneta. Galileu fez observações do sistema solar que diversos órbitas de diferentes áreas descritas por Ptolomeu, baseadas assim na teoria heliocentrista, ou seja, o Sol como centro do universo, que passou a ser aceita até os dias atuais, e sendo a principal teoria, na realidade, dos estudos do movimento dos planetas, do nosso sistema solar, que passou a ser aceita até os dias atuais. A forma da Terra, muita gente diz que a Terra ela tem uma forma redonda, na realidade não é. A forma da Terra é uma forma considerada geóide, Nosso planeta não apresenta uma forma totalmente esférica, como muita gente falava por aí, e sim abaulada, ou seja, achatada nos polos, de forma mais larga nas regiões equatoriais. E na realidade a Terra é como se fosse um papel, uma bolinha de papel toda amassada, porque nosso planeta Terra também é amassado, por isso é considerado uma forma geóide. Palavra de origem grega, onde geo quer dizer terra, oide, forma, que designa o formato da Terra. Essa forma quase esférica e ligeiramente achatada nos polos acarreta a distribuição de forma irregular da luminosidade solar sobre a superfície do nosso planeta e, consequentemente, temperaturas desiguais, tendo as áreas equatoriais consideradas regiões tórridas da Terra, região onde recebe a maior incidência de luz solar. À medida que a gente se afasta das áreas equatoriais em direção aos polos, a curvatura da nossa forma da Terra e também a leve inclinação do eixo imaginário terrestre faz com que o Sol não bata de forma perpendicular em toda a superfície terrestre, e sim em direção aos polos de forma mais inclinada, ao qual faz com que eu tenha uma grande quantidade de incidência solar nas áreas equatoriais, porém nas áreas polares menor incidência solar. Então, nas áreas equatoriais eu tenho uma latitude de 0 grau, com temperaturas bem elevadas, isso ao nível do mar, enquanto nas áreas polares eu tenho uma latitude de 90 graus, com temperaturas que chegam a menos 60 graus. E isso promove com que eu tenha uma distribuição de vegetação também sobre a superfície solar de forma desigual, onde, quando eu tenho uma maior incidência solar, eu tenho uma maior quantidade de vegetação, porque a vegetação necessita de luz e calor para praticar a fotossíntese, e áreas de menores incidência de luz solar, menor quantidade de vegetação, quando é o caso nas áreas polares do globo. Você sabia que em áreas no extremo norte e no extremo sul do globo terrestre, dependendo da posição que ele esteja em relação ao Sol, vai ficar 180 dias de dia e 180 dias de noite, Nessa posição que está aí no livro de vocês, na página 89, o círculo polar ártico, no extremo norte do círculo polar ártico aí, onde não há a incidência de luz solar, devido à inclinação do eixo imaginário da Terra, vai ficar 180 dias de noite. Já lá no hemisfério sul, nessa página 89 aí, vai ficar 180 dias de dia, sem escurecer. Quando a Terra fizer o movimento de translação e ficar no outro lado do Sol aí, a área que ficou 180 dias de noite vai ficar 180 dias de dia. E no lugar que ficou 180 dias de dia, vai ficar 180 dias de noite. Na transição entre o dia e a noite, quando se dá de madrugada,
é chamado um fenômeno chamado de o sol da meia-noite ou aurora boreal, que só ocorre justamente nessas áreas polares do globo terrestre, não é? Observando a imagem acima, você notará que os raios solares tocam de forma perpendicular, formando um ângulo reto, não é, à superfície terrestre nas áreas indicadas pelo número 1, aí, que é, na realidade, na linha equatorial. O que media, a que medida nos afastamos dessa região em direção às áreas indicadas pelo número 2 e 3, os raios solares passam a se tocar de forma mais perpendicular na superfície, né? Do planeta, em virtude ao seu formato esférico. Com isso, a quantidade de calor, né, fornecida ao planeta vai reduzindo à medida que nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos. Essa diferença de incidência solar criou-se o que denominamos de zonas climáticas. A Terra, como mostra na figura acima, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, temos as zonas tropicais e intertropicais ou tórridas, que são as zonas mais quentes do globo terrestre. A região onde a maior temperatura, a maior perpendicularidade do toque dos raios solares sobre o solo faz com que as temperaturas médias térmicas sejam mais elevadas do que as das zonas climáticas. Já entre os trópicos de Câncer e o Círculo Polar Ártico, entre o Trópico Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, os raios solares incidem de forma menos perpendiculares e mais inclinadas, e, consequentemente, a geração de calor é menor que as regiões de temperaturas mais baixas, regiões denominadas temperadas. Ao do norte, acima do Trópico de Câncer, indo até o limite do Círculo Polar Ártico, a temperatura do sul abaixo do Trópico Capricórnio, indo até o limite do Círculo Polar Antártico. Por fim, a área dentro dos círculos polares, Ártico e Antártico, onde a incidência do toque de raios solares é muitíssimo inclinada, gera menos calor e corresponde às zonas polares glaciais, zona polar norte e sul. É importante ressaltar que o surgimento dessas zonas climáticas são consequências da forma do planeta, devendo levar em consideração outros fatores como o movimento de rotação, translação da Terra, que vemos detalhadamente mais adiante. Então, é dessa forma que nós temos essa distribuição de luz e calor sobre a superfície terrestre. Então, eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente retorna, com nossa segunda aula. Vamos falar então dos movimentos da Terra e suas consequências. Um abraço a todos, Deus abençoe, daqui a pouco retornaremos.